David, tem a metodologia que pensámos foi 45 minutos de uma apresentação, de uma explanação por parte do professor David, e depois abrimos um espaço para debate. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Há sempre agradecimentos mútuos, não é? A instituição agradece, nós agradecemos, mas a questão fundamental aqui é que as instituições, e sobretudo neste caso o Instituto Politécnico de Setúbal, são grandes amplificadores, não é? Grandes amplificadores de ideias. Nós temos esta ideia quando eu que sou professor há tantos anos, e encontro muitas vezes pessoas que tiveram aulas comigo, que estiveram em conferências. Eu acho que é isto, nós como professores, como docentes, nós somos amplificadores, somos vinculadores de ideias, somos vinculadores de valores, e isso é muito importante, e é por isso que eu agradeço também estar aqui, por me darem esta oportunidade de falar a este microfone, que é o Instituto Politécnico de Setúbal. Queria agradecer à professora Ângela Lemos e queria também cumprimentar o professor Pedro Dominguinho, que está presente, e queria cumprimentar todos os colegas que estão aqui e dizer que, obviamente, a parte mais relevante do meu currículo, que falou a professora Ângela Lemos, é de amigo do Instituto Politécnico de Setúbal. É isso que eu me considero, é isso que eu sou e é isso que eu sempre senti quando entro nas portas do Instituto Politécnico de Setúbal. Muito bem. Vamos falar um pouquinho. Eu tinha proposto 5 aspectos, 5 pontos, e eu vou procurar tratar cada um deles de uma maneira necessariamente curta. Como imaginarão, cada um destes pontos, sobretudo quando nós falamos em questões de valores, em questões que estão mais relacionadas com aspectos conceptuais, todos eles têm muitas voltinhas, como se diz, não é? Há um valor que sim, um valor que não, um valor que mais ou menos, etc. Eu vou procurar falar de uma maneira um pouco mais resumida, mas depois teremos certamente oportunidade de conversar na segunda parte. O primeiro ponto que eu vos queria falar é sobre equidade e inclusão. E eu penso que é muito óbvio para as pessoas como nós, que seguimos apaixonadamente o dia-a-dia do mundo, seguimos todos os dias o que se passa no mundo, como é que o valor da equidade tem aumentado no mundo? Como é que hoje em dia se torna tão determinante que as sociedades se possam organizar de maneira a minimizar as condições das pessoas. E condições, é muito interessante nós fazermos esta diferença entre o que é uma condição e uma diferença. Porque todos nós somos diferentes. E também porque temos condições diferentes. Só que muitas vezes as condições são características da nossa personalidade, do nosso comportamento, para as quais nós não fizemos nada para as ter. Porque quando nós falamos da condição feminina, da condição masculina, quando nós falamos de uma condição socioeconómica, quando nós falamos do facto de uma pessoa ser de uma etnia ou de outra, isto são condições. E hoje em dia tornou-se relativamente consensual que as condições que nós temos não devem ser condições que nos afastem de uma verdadeira igualdade de oportunidades para a nossa vida. De certa maneira, é como se nós tivéssemos que assegurar os direitos universais de todas as pessoas, considerando as diferenças, mas não segregando a partir das diferenças. Considerando as diferenças, mas não segregando a partir das diferenças. E este valor da equidade é um valor que hoje em dia é um valor prevalente. Eu achei muito interessante no outro dia, há 2 meses atrás, quando se falou da questão da Odmira, não é? Da Odmira, quando nós dissemos é absolutamente incrível como é que há pessoas que podem viver nestas condições. E na Jamaica pode-se viver nestas condições. E é muito interessante como é que a equidade se tornou um valor que é um valor crescente. E é um valor que, à medida que nós vamos resolvendo alguns assuntos, nós vamos criando precedentes que vão condicionar, de certa maneira, a resolução e as decisões que nós tomamos em relação a outros. Ora bem, eu gosto de ver a inclusão como sendo parte da equidade. A inclusão faz parte da equidade. De certa maneira, a inclusão tem a ver com o facto de eu promover ambientes em que as diferenças possam ser consideradas um valor. As diferenças não são um valor. As diferenças têm que ser consideradas um valor.
Eu posso criar ambientes em que as diferenças são um problema, em que as diferenças, olha, não me faltava mais nada, senão ainda vir ter este problema. Não me faltava mais nada, não é? E, portanto, eu posso criar ambientes em que as diferenças são um problema. Da mesma maneira que eu posso, como professor, eu posso criar um ambiente dentro da sala de aula em que todos os meus alunos parecem pouco inteligentes, não é? Eu costumava fazer esse teste perverso, muitas vezes em aulas de mestrado, que era eu colocar um texto muito difícil e perguntar às pessoas, é daqueles textos difíceis de interpretar, e perguntar às pessoas o que é que vocês acham? E ficava toda a gente encolhida, e eu dizia, estás a ver, eu consegui fazer com que vocês todos parecessem pouco inteligentes. Agora, se eu colocar um texto que diz exatamente a mesma coisa, mas que, por outras palavras, todos vocês parecem inteligentes, toda a gente comenta e acha que sim, e acha que não, etc. E a inclusão tem a ver com isso, tem a ver com promover ambientes em que as diferenças possam ser consideradas um valor. As diferenças possam ser consideradas um valor. E, de certa maneira, a inclusão rejeita a ideia que a experiência deve ser paralela. As experiências devem ser paralelas. Quer dizer, eu posso viver toda a minha vida dentro de um nível de experiência que não tem nenhum contacto com outras pessoas ou com outras camadas, com grupos socioeconómicos diferentes. Por exemplo, eu sou ainda do tempo, e vocês poderão ver isso ainda hoje em algumas escolas, em que se considerava uma coisa incrível como é que os rapazes e as raparigas podiam ser educados na mesma sala de aula. Aliás, eu lembro-me que havia uns livros que se chamavam Coeducação, que falavam sobre coeducação. O que era a coeducação? Era complicadíssimo, era para nós percebermos como é que os rapazes e as raparigas podiam ser educados juntos. Vocês nem acreditam que isto se passou, é verdade. Isto passou-se e existe. Estes livros hoje devem estar todos deitados fora, não é? Mas existia isso. E, portanto, para vos dizer que a inclusão rejeita vias paralelas de experiência e rejeita vias paralelas de privilégio. De certa maneira, porquê? Porque nós hoje sabemos por ciência e sabemos por experiência que a diversidade aumenta a possibilidade de nós termos experiências. Quer dizer, se eu estiver num meio que seja o meio mais diverso, a minha experiência é maior. Segundo, aumenta o meu conhecimento. E aumenta o meu conhecimento não só da forma de ser das outras pessoas, mas, por exemplo, da forma como as outras pessoas aprendem. Existe evidência sobre isso, que se eu tiver contactos com formas de aprender diferentes da minha, eu vou aprender melhor. Isto é, o meu processo de aprendizagem vai ficar mais sólido e mais consolidado, precisamente porque eu estou numa situação em que eu posso observar, em que eu posso comparar, em que eu posso, de certa maneira, perceber melhor a forma como eu aprendo, ao perceber que há outras pessoas que aprendem de formas diferentes da que eu aprendo. Aliás, muitas vezes nós vemos isso, não é? Nós tomamos consciência do que somos porque percebemos que há pessoas que são diferentes de nós. E, portanto, a diversidade aumenta a nossa experiência e aumenta o nosso conhecimento e também a nossa possibilidade de aprendizagem. Um segundo aspecto que eu gostava de vos falar ainda sobre a equidade e a inclusão é sobre nós considerarmos a inclusão como um direito humano. Hoje em dia falamos muito, seria uma longa conversa. Aliás, a última vez que eu estive pré-pandemia no Instituto Politécnico de Setúbal foi para falar de direitos humanos, mas seria uma longa conversa. Mas só para vos dizer que a inclusão hoje em dia é vista como um direito humano. E o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas disse em 2019 que a inclusão é um direito multiplicador. Muito interessante. Dizendo que se nós assegurarmos inclusão, se nós assegurarmos que as pessoas vivem, aprendem, que se relacionam em ambientes muito diversos, este direito é um direito que multiplica a possibilidade de aparecerem outros direitos. Quer dizer, outros direitos acabam por estar dependentes. E é lógico, não é? Porque é nesta dinâmica, nesta dialética que existe, nesta interação que existe, que muitas vezes os outros direitos se tornam imprescindíveis, se tornam inegociáveis, se tornam absolutamente necessários.
Portanto, a inclusão é um direito multiplicador e é uma alavanca que promove a equidade. A inclusão é, digamos, a alavanca fundamental que promove a equidade. Um terceiro aspecto ainda sobre a equidade e a inclusão era dizer-lhes que a inclusão, sendo um direito humano, precisa de recursos, mas não se reduz aos recursos. Não se reduz aos recursos. E eu gostava também de salientar este ponto, porque, sobretudo no ensino básico, no ensino secundário, nós encontramos muitas vezes pessoas que dizem: eu até gostava muito de ser inclusivo, mas eu não tenho recursos. E eu pergunto, mas será que a inclusão como direito humano está dependente dos recursos? Claro que os recursos são imprescindíveis, são fundamentais, mas não há nenhum recurso que torne um ambiente inclusivo. Só o recurso não torna um ambiente inclusivo. E, de certa maneira, talvez nós encontrássemos que para construir um ambiente inclusivo, nós precisamos de recursos, está bem, mas precisamos de políticas e precisamos de atitudes. Precisamos de atitudes ao nível individual, precisamos de políticas ao nível institucional e precisamos, obviamente, de recursos que nos possibilitem esta inversão na inclusão. O último aspecto que eu gostava de vos falar sobre ainda a equidade e a inclusão era dizer que a inclusão tem muito a ver com o pertencer e sentir que se pertence. Pertencer, sem dúvida, é bom, é o que nós chamaríamos, em termos de ensino superior, o acesso, não é? É a possibilidade de eu pertencer. Eu consegui entrar para o Instituto Politécnico de Setúbal, não é o acesso, eu pertenço. Outra coisa, e que talvez seja o âmago, seja a parte mais central da inclusão, é eu sentir que pertenço. E é interessante que para eu sentir que pertenço, esse movimento não pode ter só meu. Tem que ser um movimento que é meu, porque eu quero pertencer, mas é um movimento da instituição que me acolhe, que é hospitaleira, que, de certa maneira, diz: tu pertences aqui também, tu és dos nossos, tu pertences a este contexto. E, portanto, a inclusão tem muito a ver com esta perspectiva de não só pertencer, o acesso, mas também sentir que se pertence. Sentir que se pertence. E reparem que isto não é só nas escolas, não é? Eu posso pertencer a um clube, não é? Uma coisa é eu ter o cartão do clube e outra coisa é eu sentir que pertenço a esse clube, não é? Às vezes eu faço a comparação com professores que dizem que estão naquela escola, mas não gostam de estar naquela escola. E, portanto, são pessoas que pertencem, mas que não sentem que pertencem, não é? E isso é muito importante, nós criarmos nas escolas, criarmos em todas as instituições este sentido de pertença, das pessoas, como se costuma dizer em linguagem futebolística, terem amor à camisola. Das pessoas dizerem: espera aí, eu pertenço a esta instituição, pode ser que a instituição não esteja a fazer tudo correto, mas eu pertenço a esta instituição, não é? É como se eu dissesse: eu defendo a minha instituição e eu defendo que nós estamos a fazer, nas circunstâncias que nós temos, estamos a fazer o melhor. É isto que tem a ver com o sentido de pertença. Eu sentir que pertenço. A inclusão tem muito a ver com isso, com pertencer e sentir que se pertence. Gostava agora, segundo aspecto, de vos falar um pouco, muito brevemente, sobre o que é a inclusão em educação. Quer dizer, como é que a inclusão, que eu agora falei em termos sociais, sociológicos mais alargados, como é que a inclusão chega à educação? Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que a educação tem levado muito tempo para ser universal. A educação foi proclamada como universal no século XIX e ainda anda a ver se é universal, não é? Demorou muito tempo a tornar-se universal. Agora, também temos que dizer que nós nunca estivemos tão perto de ter uma educação que seja universal. Ao nível do acesso, isto é, das políticas, mas também ao nível do sucesso. E quando nós vemos, recomendava, às vezes, quando eu digo estas coisas, as pessoas franzem o sobrolho e dizem: será mesmo verdade? Não confiem em mim. Eu sou o Conselheiro Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Educação
todos os anos emite um guia sobre o que é o estado da educação em Portugal. Basta ver, basta olhar para lá e vemos que, obviamente, que o nosso acesso e o nosso sucesso à educação nunca atingiu em Portugal níveis semelhantes aos que nós temos agora. Só para lhes dar uma ideia, nós neste momento estamos com um nível de abandono escolar como nunca tivemos na nossa história. Nunca tivemos na nossa história um nível tão baixo de abandono escolar e, sobretudo, considerando que nós temos 12 anos de escolaridade obrigatória. Mas isso seria outra conversa. Portanto, dizer-vos talvez que um sistema educativo inclusivo é um sistema que tem acesso aberto, sem dúvida. É um sistema que permite às pessoas navegar, usufruir de uma forma aberta desse sistema educativo. Mas também é um sistema educativo que procura promover o sucesso. E eu até vos dizia, um sucesso a 100%. O que eu digo, eu sei, é aterrorizador. As pessoas dizem, o quê? Sucesso a 100%. Mas isso é o que nós queremos, não é? O que nós queremos mesmo é que um sucesso a 100%. Nós consideramos que, obviamente, qualquer coisa que se passe que não tenha a ver com sucesso a 100% é um problema. Deixem-me contar-vos, eu conto muitas vezes esta história. Na minha faculdade, uma vez apareceu um professor de análise matemática. E era um professor que tinha vindo de fora, não é? E ele, na primeira reunião do Conselho Científico, ele era assim um daqueles professores temíveis, não é? Análise matemática, a gente fica logo atrapalhado. E ele dizia assim, pois, eu não sei como é que é a questão do sucesso aqui nesta faculdade, mas eu gostava de vos dizer que, normalmente, eu chumbo 60% dos alunos. E nós ficamos todos mais ou menos aterrorizados. Dizemos, epá, isto é que é um professor, isto é um professor exigente, isto sim, senhor, é um professor exigente. Mas quando nós estávamos no meio desta conversa, há um colega nosso que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha feito um estágio no MIT, e ele disse assim, colega, o colega chumba 60%, olha que o colega tem muita sorte, porque se o colega estivesse no MIT, era despedido linearmente, porque lá não se admite que haja alguém que possa chumbar 60%, porque se alguém chumba 60%, o problema já não é dos alunos. E nós ficamos todos muito mais descansados com esta defesa que o colega fez, para vos dizer que, obviamente, o que nós procuramos é um sucesso total. E muitas vezes nós não conseguimos o sucesso total e isso afeta-nos, entristece-nos, porque nós não conseguimos, porque nós trabalhamos para o sucesso total, não é? Era como dizer que um médico trabalha para curar mais ou menos 90% dos doentes. Mas o senhor não pode curar 100%. Bom, eu podia, mas curo só 90%. Não é isso, não é? Nós queremos um sucesso também 100%. Passaria para o terceiro aspecto para vos falar, que é um pouco sobre o ensino superior. Agora, aterrar depois da educação, falar um bocadinho do ensino superior. E o ensino superior tem algumas particularidades complicadas, não é? Não se sintam, por favor, afetados, porque eu trabalhei mais de 30 anos na universidade, portanto eu sou parte do problema que eu vos vou dizer, não é? Um dos problemas do superior começa pelo nome, não é? É o peso de ser superior, não é? Nós podíamos logo perguntar, o senhor é superior a quê? Superior a quê? É o ensino superior. E isto começa logo por ter um peso, não é? Já pode estar bem, ensino básico está bem, isso vai andando. Agora, chegando ao ensino superior, o problema começa aqui pelo ensino superior. Há um peso inerente do ensino superior. Porquê? Porque se começa a considerar que se o ensino é superior, é só para quem pode. É só para quem pode em termos cognitivos. É só para quem pode em termos de responsabilidade. É só para quem pode em termos de autonomia. E, de certa maneira, é dizer que quem chega ao superior são pessoas the chosen ones, são os escolhidos que chegam ao ensino superior. E eu lembro-me que há muitos anos eu organizei na universidade um seminário que se chamava Pedagogia na Universidade. E vocês não imaginam o que eu ouvi. Toda a gente dizia, pedagogia na universidade, mas isto não é o jardim infantil, isto não é o jardim de infância aqui. Isto aqui, qual pedagogia? Aqui não é nada, aqui é estudar e andar para a frente. Qual é a pedagogia? Reparem, isto não foi antes de Cristo. Isto foi talvez há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás.
uma grande maioria dos meus colegas professores universitários achavam que era quase insultuoso usar-se o termo pedagogia no ensino superior ou pedagogia na universidade. Não foi antes de Cristo, não foi antes. E por isso é muito importante também nós sabermos que é este o nosso ponto de partida. Mas é um ponto de partida que já se modificou muito, ainda bem, tanto que se modificou o nosso ensino superior. Em primeiro lugar, deixem-me salientar que o aumento de cursos e o facto de nós termos mais cursos no ensino superior e cada vez aparecem mais cursos diferentes, cada vez que nós temos mais diversidade, isso ajuda à inclusão. E vou tentar explicar porquê. Hoje em dia, não sei se fazem ideia quantos alunos, qual é a percentagem de alunos portugueses que estão em vias profissionais no ensino secundário. Eu falo-lhes que estão 50%. Metade dos nossos alunos no ensino secundário estão a fazer vias profissionais. E essas vias profissionais são vias fundamentais para nós conseguirmos assegurar a tal baixa taxa de abandono escolar. Porquê? Porque quanto mais diverso for o ensino, mais possibilidades a pessoa tem de encontrar um ensino que seja significativo, que se adapte às suas circunstâncias. E no ensino superior isso passou-se. Nós tivemos um grande aumento de custos e isso ajudou, sem dúvida, à inclusão. Em segundo lugar, o ensino superior, e é nesse sentido que eu estou a falar aqui para o Politécnico de Setúbal, abriu-se para novas populações que eram tradicionalmente excluídas. Só para lhes dizer, nunca tivemos tantas pessoas de etnia cigana como agora a fazer cursos de ensino superior. Dizemos, são muito poucos, mas são o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, 10 vezes mais do que eram há uns anos atrás. E, portanto, abrir-se para pessoas de outras etnias. Para pessoas, a questão económica deixou de ser uma função que era excludente em relação ao ensino superior. Hoje em dia, com o sistema de bolsas, com o sistema de ação social, todos estes sistemas permitiram que a questão da origem socioeconómica dos estudantes esteja muitíssimo atenuada, muito mais do que antes. E, finalmente, também o ensino superior abriu-se, conforme a legislação, para pessoas que têm deficiências físicas e deficiências sensoriais. Essas questões que estão na lei por causa daquele contingente especial que existe para pessoas com condições de deficiências físicas e sensoriais. Mas o ensino superior foi ainda mais longe. E hoje em dia nós estamos a assistir a movimentos extremamente interessantes em que o ensino superior se está a abrir a pessoas com deficiência intelectual. E aqui, imagino metade dos meus ouvintes a darem um passo atrás, a dizer o quê? Deficiência intelectual no tal ensino superior, no tal ensino que é possível deficiência intelectual no ensino superior. Olhem, ontem mesmo foi publicada uma notícia da Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro abriu um programa, eles chamam de Programa Individual de Estudos Multidisciplinares. Programa Individual de Estudos Multidisciplinares. E o reitor da Universidade de Aveiro, o professor Paulo Jorge Ferreira, disse: estamos a caminho de uma universidade verdadeiramente inclusiva. E eu achei muito interessante este projeto que a Universidade de Aveiro teve, porque basicamente o que eles fazem é o seguinte: eles oferecem a pessoas com deficiência intelectual a possibilidade de fazerem até 5 disciplinas. Existe esta oferta, eles escolhem quais são as disciplinas que fazem, eventualmente com alguma consultoria, com algum aconselhamento, fazem estas disciplinas. E no final, eles têm um certificado das disciplinas que fizeram. E este certificado vai servir para eles fazerem um estágio com um mentor numa cadeia de supermercados. Vou-vos dizer, da Jerónimo Martins, passe a publicidade. A Jerónimo Martins está a patrocinar este programa, garantindo às pessoas que fazem este programa individual de estudos multidisciplinares um trabalho, um estágio supervisionado por um mentor nas suas instalações. E o que é que eu achei de tão revelador nesta notícia? É que isto é uma nova vocação das instituições de ensino superior.
Nós estamos sempre muito preocupados nas universidades e nos politécnicos com o fim do curso, com o diploma, com o certificado, com a certificação. Estamos muito preocupados com isso. E às vezes esquecemos que as instituições de ensino superior são fundamentalmente estruturas de capacitação. E em estruturas de capacitação, eu lembro, há muitos anos, fiz uma visita de trabalho, fiz uma estadia em Paris, e passava muito perto da Sorbonne, e era muito interessante que a Sorbonne sempre teve aulas livres, e via-se muitas vezes pessoas que vinham das compras, imaginem, com o saco, com os nabos a sair do saco, com os vegetais, que iam ouvir falar o Foucault. Sentavam-se lá e ouviam o Foucault, iam para casa. Em vez de verem a telenovela, iam ouvir falar o Foucault. E esta perspectiva, nós temos uma instituição de ensino superior que não esteja preocupada, que não esteja obcecada com os diplomas e com a certificação. E é isto que eu penso que a Universidade de Aveiro fez, este passo, que é dizer, nós somos uma estrutura que capacita, que pode promover pessoas, que pode originar progresso nas pessoas. E o que as pessoas fazem com o que nós fazemos aqui, bom, logo veremos. Mas a nossa estrutura está aberta para todos, para pessoas com deficiência intelectual, para toda a gente. Pode vir aqui capacitar-se, pode vir aqui aprender, pode vir aqui desenvolver-se. E eu penso que isto que é muito importante. Gostava também de citar que esta experiência da Aveiro não é completamente única, porque temos o Instituto Politécnico de Santarém e temos, obviamente, no Politécnico de Setúbal e noutros lugares, já estruturas que estão a desenvolver trabalho nesta área. E criaram-se, obviamente, estruturas de apoio nestas instituições. Um último aspecto ainda sobre o ensino superior é dizer que a inovação é amiga da inclusão. A inovação é amiga da inclusão. Realmente, uma grande inimiga da inclusão é nós darmos as aulas como no tempo dos Afonsinos, como se dizia, não é? Como da escola tradicional. Isso realmente não nos ajuda para a inclusão. Porquê? Porque pressupõe, nem vou estar a desenvolver isto, porque já toda a gente sabe, conhece este blá blá blá, não é? Se nós fizermos a mesma coisa que fizemos até agora, vamos ter os mesmos resultados que tivemos até agora. E por isso temos que pensar que a inovação, sempre que nós pensamos em design thinking, sempre que nós pensamos em trabalho de projeto, sempre que nós pensamos em trabalhar por grupos com diferentes polaridades, com grupos de projeto, com grupos de nível, com tantos, todos estes agrupamentos, tudo que seja inovação dentro da sala de aula, tudo que seja inovação ao nível do planeamento do currículo, tudo isso é amigo da inclusão. Porque realmente o inimigo da inclusão é uma forma de ensinar que seja a mesma para todos e que imagine, que sonhe, que toda a gente aprenda igualmente se eu ensinar a todos da mesma maneira. Isto é uma ideia que é completamente desmentida. E deixem-me dizer-vos também que o facto de eu desenvolver, de eu incentivar a inovação nas escolas, esta inovação não é só útil para os alunos com dificuldades, é útil para todos. Eu conto muitas vezes uma história real de um colega meu que era professor no técnico. E então ele um dia, quando começaram as aulas, entrou na sala de aula dele um aluno cego. E ele ficou em pânico, obviamente. Ele disse, o que é que me vai acontecer? Olha, entrou aqui um... Agora como é? Então ele lá fez a aula de apresentação, disse o que era e tal, e o aluno lá estava, e no final da aula o aluno dirigiu-se a ele disse, pronto, começaram os problemas. E ele dirigiu-se a ele, e o aluno veio falar com ele para o tranquilizar. Os alunos às vezes têm este efeito para os professores, tranquilizam-nos, não é? E ele veio dizer, olha professor, não fique preocupado por eu ser cego, porque eu posso fazer essa disciplina. Eu só precisava de uma coisa, professor. Precisava que o professor fizesse o favor de, quando passa o PowerPoint, 2 ou 3 dias antes, mandava-me o PowerPoint para o meu mail, porque eu tenho pessoas que me podem ler o PowerPoint e que eu posso trabalhar o PowerPoint, e assim quando eu chegar aqui já não preciso de estar a ver o PowerPoint.
E o meu colega suspirou e disse, é só isso? Sim, professor, é só isso. Ah, pronto, pá, fico descansado. E ele começou a mandar o PowerPoint e o aluno surpreendeu, porque ele já sabia tudo. Professor, essa coisa que está aí, não sei o quê, como se estivesse a ver. Isso é fantástico. Isto passou-se durante 2 semanas. Na terceira semana, o delegado da turma veio ter com o professor e disse assim, professor, é verdade que o senhor está a mandar o PowerPoint para o nosso colega cego? Eu, olha, então já agora vai para nós todos também, porque também dava jeito para a gente saber o que é que o professor vai dar. E aqui está um exemplo real e um exemplo bem concreto de como é que qualquer tipo de modificação, qualquer tipo de inovação que eu faça, mesmo que seja com aquela ideia de vir a ser útil para alunos com dificuldades, acaba por ser útil para toda a gente. Passaria agora para o meu quarto ponto. O meu quarto ponto é tentar responder à pergunta que eu fiz. A inclusão no ensino superior é um sinal de qualidade ou é um sinal de facilitismo? Antes de mais, a qualidade tem a ver com que todos tenham sucesso, não é? A qualidade tem a ver com isso. Isto é, se eu tiver todos os alunos com sucesso, isso significa que eu atingi plenamente os objetivos que eu pretendia fazer. Não é? A qualidade tem a ver com isso. O insucesso é algo que é extraordinário. O insucesso é inesperado. É inesperado. Eu não imagino que haja qualquer professor que diga comigo só passa esta percentagem de alunos. Quer dizer que ele já está à espera disso. E, portanto, um professor espera sempre que todos os seus alunos tenham sucesso e pode ser extraordinário, inesperado, por doença, por um grande problema de motivação que o aluno tenha, de repente pode deixar de ter motivação para trabalhar, um problema de estrutura de apoio que o aluno não tenha, e isso pode originar de uma forma extraordinária, de uma forma inesperada, pode originar insucesso. Mas é sempre o insucesso, é sempre qualquer coisa que não é que nós esperávamos, é qualquer coisa de inesperado. Portanto, reconhecer que nem todos os alunos estão aptos para o conhecimento e para a autonomia não retira competência a ninguém. Quer dizer que, muitas vezes, quando nós organizamos uma sessão com uma grande diversidade de alunos, há pessoas que dizem, pois é, os alunos são muito diferentes, a qualidade vai baixar. Mas eu pergunto, alguém fica com menos competência por ser educado junto com pessoas que têm menos competências do que eles? Alguém perde competência por isso? Isto é, eu fico menos fluente a matemática se eu estiver a ter aulas com pessoas que são menos fluentes em matemática do que eu. E, portanto, nenhum aluno fica limitado por ter colegas com condições funcionais, com condições culturais ou com condições académicas que são diferentes dele. Portanto, de certa maneira, quando nós dizemos que a inclusão baixa o nível, atenção, isto é dito muitas vezes, nós podemos dizer, ai, que coisa incrível. Não é incrível. Fala-se muitíssimas vezes que uma escola inclusiva é uma escola com pior nível, porque nós dizemos isso. Pois é uma escola que está tão preocupada com os alunos com dificuldades que acaba por não dar a atenção necessária aos alunos que são melhores e querem progredir. E eu vou-lhes dizer, se é para sacrificar os melhores alunos em função dos alunos, digamos, menos bons, então eu não sou a favor de inclusão. Porque a verdadeira inclusão não atrasa ninguém. E, sobretudo, a inclusão tem um sentido muito claro, que ninguém perde competências por estar num ambiente inclusivo. Nós perdemos competências quando, efetivamente, não estamos estimulados, quando não estamos encorajados, quando não somos motivados a avançar mais na nossa aprendizagem. O facilitismo tem, sobretudo, a ver com desistir de influenciar o máximo que o aluno pode dar. Quando eu digo que sou facilitista é dizer que eu desisto de influenciar o meu aluno. Olha, deixa lá, olha, deixa aí, olha, é como for. Mas o senhor, não, deixa lá, eles vão andando. Eu desisto de influenciar o aluno. E mais, eu desmotivo quem quer progredir mais ou mais depressa. O facilitismo tem a ver com isto,
Quer dizer, eu crio um ambiente que é um ambiente tão pouco estimulante, que é um ambiente tão pobre, que eu desmotivo quem quer progredir mais e mais depressa. A inclusão não tem nada a ver com isto. De certa maneira, o facilitismo é oposto à equidade. E porquê? Porque desvaloriza o processo implícito no processo educativo. E o processo implícito no processo educativo é o processo de progresso, é o processo de desafio, é o processo de ir mais longe. E também, se houver facilitismo, pode haver um teatro de inclusão, mas não há inclusão. Porque a inclusão significa que todos nós somos estimulados, somos motivados, somos apoiados para ir até ao limite das nossas possibilidades. E por isso é que o facilitismo é, digamos, um atentado à inclusão. O facilitismo é um atentado à inclusão. E estou mesmo a terminar, falar-vos agora do quinto aspecto que eu vos queria falar, que era, talvez, algumas 5 recomendações que eu gostava de deixar convosco, caros colegas, sobre como é que nós podemos, eventualmente, pensar em termos mais práticos, mais pragmáticos, na questão da inclusão dentro das nossas aulas. Os sistemas educativos que revelaram maiores avanços em inclusão têm talvez 5 características que eu gostava de falar convosco. Vou repetir outra vez. Os sistemas educativos que mostraram mais avanços ao nível da inclusão mostraram 5 características que eu gostava de falar convosco. Em primeiro lugar, é uma reflexão sobre os perfis profissionais que podem ser desempenhados pelos nossos alunos. Deixem-me falar-vos agora de uma questão privada. Falar não, é entrar por um lado e sair por outro, muito rapidamente. Eu tenho um sobrinho meu, o único sobrinho, é tetraplégico. O meu sobrinho é tetraplégico. Para quem não está familiarizado, é uma pessoa que tem uma paralisia generalizada, não só nos membros inferiores, mas com gravíssimas limitações nos membros superiores. Sabem qual é a profissão dele? Ele é médico. E já fez o curso de medicina sendo tetraplégico. E é interessante que, aliás, eu gostava que ele um dia viesse falar convosco, mas toda a gente, ele está cansado de responder. Mas espera aí, como é que se pode ser médico e ser tetraplégico? Porque nós imaginamos que o que é um médico? O médico é um tipo que anda nos carros do INEM a fazer respiração, a reanimação, e a fazer isto e aquilo, e a saltar para a sala de operações, e nós não percebemos que há muitos perfis para ser médico. O meu sobrinho é médico de saúde pública e exerce a sua função como médico de saúde pública. E é como nós imaginarmos, por exemplo, que uma pessoa em cadeira de rodas não pode ser arquiteto. Como é que uma pessoa que usa cadeira de rodas pode ser arquiteto? Como é que ele vai visitar as obras? Anda lá pendurado nas gruas com a cadeira de rodas, como é isso? Mas os arquitetos todos têm que andar pendurados nas gruas. Quantos arquitetos nunca andaram pendurados numa grua? Quantos? E, portanto, a primeira questão que eu gostava de deixar convosco era que nós precisamos de fazer uma reflexão sobre os perfis profissionais. Quantos perfis profissionais podem ser desempenhados por pessoas que fazem o mesmo curso? Dentro do mesmo curso, quantos perfis profissionais podem surgir? Depois, acho que os sistemas, obviamente, que têm trabalhado, os sistemas de ensino superior, têm trabalhado mais eficazmente, fazem uma abordagem dos conhecimentos de uma forma mais aberta. Isto é, olhem os conhecimentos, os conteúdos que são dados nos cursos de uma maneira que não sejam como as sagradas relíquias, não é? Eu lembro-me sempre quando eu estava na universidade, nós fazíamos muitas vezes equivalências de cursos. E era tão engraçado porque o único curso que é verdadeiramente equivalente ao nosso é o nosso. Todos os outros cursos, ou é porque tem um nome diferente, eu assisti a coisas às vezes até um pouco ridículas, mas isto fica cá entre nós, coisas até um pouco ridículas, não é? Que dizem, pois o curso é muito parecido, mas o nome é diferente, portanto eu não vou dar equivalência a isto, dizia-se. Pois é, porque o único curso realmente que é equivalente ao nosso é o nosso.
E por isso nós temos que ter uma perspectiva mais aberta, uma perspectiva de olhar para os conhecimentos de uma forma mais aberta e não como se fossem exatamente aqueles e só aqueles, e pensar no que são os conhecimentos essenciais. Muitas vezes nós precisamos de fazer este exercício, que já fez o ensino básico, sobre quais são os conhecimentos essenciais na minha disciplina. O que é essencial saber da minha disciplina? Porque pode ser que de todas as aulas que eu dou, haja 3 ou 4 que tenham os conhecimentos essenciais. Em segundo lugar, pensar em conhecimentos alternativos. É eu pensar quantos conhecimentos eu posso ir buscar a pessoas que me podem trazer um conhecimento alternativo. Não resisto a contar-vos que a minha mulher, que é professora do Instituto Politécnico de Setúbal, fez no outro dia uma avaliação com alunos e pediu para eles fazerem uma síntese. Um dos aspectos da avaliação era eles fazerem uma síntese de aulas. E vocês sabem o que aconteceu? Uma aluna brasileira fez um poema como assim, literatura de cordel. No Brasil, sobretudo no Nordeste, há muita literatura de cordel, que são aquelas pessoas que fazem repentistas, não é? Aqueles poetas repentistas que fazem como se fosse aqui no Minho, como se fossem nas quadras, não é? Em quadras. E ela fez a avaliação dela toda com base na literatura de cordel, um conhecimento alternativo, portanto um conhecimento essencial, pegar no conhecimento essencial, no conhecimento alternativo que ela trouxe para mais e pensar numa questão, só isto dava para nós falarmos numa conferência inteira, os chamados soft skills. Até quando é que nós vamos achar que os soft são mesmo softs? Uma grande parte dos soft skills são hard skills, porque são mesmo os skills que são fundamentais para a pessoa ter um emprego, para a pessoa procurar um emprego e para a pessoa manter um emprego. Isso é fundamental nós pensarmos que as nossas instituições não podem estar só obcecadas, encandeadas com os currículos e com a avaliação, mas têm que pensar que nós somos também agentes de desenvolvimento, somos agentes de capacitação e que muitas vezes o que nós consideramos que é periférico, que é soft, que está nas margens, são questões essenciais, como sendo o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento gentil entre as pessoas, termos um relacionamento que seja um relacionamento de respeito por toda a gente, que seja um relacionamento que incentive a criatividade. Todas essas questões que têm a ver com os soft skills. Terceiro aspecto, colaboração. Con, labore, ação. Não é? Colaboração. Trabalhar, a ação de trabalhar em conjunto. Colaboração. Eu vou ser sincero, eu não acredito que a inclusão possa ser uma coisa de um professor ou uma coisa de uma disciplina. A inclusão é da escola, a inclusão é do curso, a inclusão é do que o termo que se utilizaria em inglês, da faculty, é do conjunto dos professores. É o conjunto dos professores que decide a tal atitude que eu vos falei antes. É o conjunto de professores que decide a minha escola, o meu curso vai ser um curso inclusivo. E só em colaboração nós conseguimos levar esta empresa adiante. Porque a inclusão, outra vez, não é de uma disciplina. Eu não tenho uma disciplina de inclusão. Eu não tenho. Eu costumava brincar, às vezes, que nós vamos a uma escola e na escola diz: a inclusão é na sala 10. Pois, nós não podemos ter inclusão na sala 10. A inclusão é uma política, é um valor transversal da escola. É da escola, é do curso, é da faculty, é de toda a gente. Quarto aspecto, estou mesmo a acabar, é a importância da voz dos alunos. A importância da voz dos alunos. Há pouco tempo eu fui relator de um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a voz dos alunos. E nós ouvimos alunos do ensino superior. E sabem que os alunos do ensino superior queixam-se também muito que não são ouvidos. E que são mal ouvidos. Mal ouvidos quer dizer, são ouvidos, mas depois não se passa nada do que foram ouvidos, ou passa-se pouco. E é muito importante em relação à questão da inclusão, nós ouvirmos os alunos que têm dificuldades, ou os alunos que não têm dificuldades, ouvimos toda a gente, mas ouvimos também os alunos que muitas vezes têm mais dificuldade em seguir o currículo e perguntar-lhes o que é que eles precisam.
como é que eles gostavam de ser ensinados, quais são os apoios que eles precisam, quais são as formas e a documentação, tudo o que eles precisam para se poderem promover. E tudo não é para lhes dar tudo, não é para dar tudo, para tudo ser entendido, para tudo ser compreendido e para tudo ser proporcionado na melhor medida e na melhor disponibilidade. E, finalmente, nós precisamos de recursos para a inclusão, sem dúvida. Precisamos de recursos no sentido que eu tenho pena que em Portugal não tenhamos desenvolvido uma política, tal como temos para o ensino básico, uma política que fosse comum para as instituições de ensino superior. Faz-nos falta isso. As instituições de ensino superior estão muitas vezes entregues a si próprias e fazem o melhor que podem fazer, mas certamente estariam mais apoiadas se nós tivéssemos algum tipo de legislação, tal como temos para o ensino básico e para o secundário, que ajudasse, que amparasse, que organizasse, que estruturasse qual é o apoio e qual é a estrutura que nós podemos ter nas instituições de ensino superior para acolher todos. Basicamente, terminei. Gostava de reforçar esta ideia quando nós pensamos em inclusão. A inclusão não é um facilitismo. Pelo contrário, facilitismo é não fazer inclusão, sabe? Isto é que é fácil, é não fazer inclusão. É dizer, olha, aqui não podem entrar estas pessoas, porque sabes porquê? Porque eu tenho 5 degraus. Acabou. Basta-me 5 degraus. É tão fácil. Qualquer pedreiro pode dar cabo da inclusão. Mas é preciso toda uma escola para promover a inclusão. Professor, muito obrigada. Agradeço imenso todo o contributo e esta reflexão e, efetivamente, para nós, algumas das questões que nos têm sido colocadas em termos da nossa intervenção é como gerir este facilitismo versus qualidade. Ou seja, como é que com os recursos que temos ou com os poucos recursos que temos, em termos de docentes, em termos daquilo que é a nossa formação pedagógica dos docentes do ensino superior, como gerir aqui esta dualidade entre facilitismo e qualidade, porque aquilo que queremos, e logo inicialmente tocou numa questão muito importante, que também temos vindo a discutir, é que perfil é que nós queremos para os estudantes e os cursos que oferecemos, qual é o perfil de saída para estes diferentes estudantes que nos surgem, todos eles com diferentes necessidades e todos eles com diferentes competências. Eu não sei se algum colega gostaria de colocar alguma questão. Estava aqui a ver no chat, acho que não tenho ninguém inscrito. Filipa. Sim. Olá, boa tarde. O meu nome é Filipa Moura, sou designer no Gabinete de Comunicação do Instituto Politécnico, estou cá há pouco tempo. Antes de mais, queria agradecer porque tenho feito várias formações e assistido a várias palestras sobre Filipa, peço desculpa, eu pedia só que desligasse, nós não conseguimos ouvir. Professor, importa-se desligar o micro, por enquanto? Não, claro. Se está a fazer. Filipa. Não sabia que era eu. Eu também não sei se é, peço desculpa. Filipa. Sim, eu estava a ouvir muito feedback. Pronto, isto para dizer que tenho assistido a várias, porque é uma área que me interessa muito, a área da inclusão, da acessibilidade, nomeadamente na área da comunicação, que é a minha área de trabalho, mas nunca tinha assistido a nenhuma sobre o ensino e, mais uma vez, é super interessante e gostei muito. E eu queria só acrescentar aqui uma questão em relação à colaboração, que é com certeza essencial, porque esta área é transversal, não é? Não só pelo cerne da questão aqui, que é a questão dos cursos e do conteúdo programático, com certeza, mas eu acho que a nível físico, no espaço físico que nós temos, não é? Nos nossos edifícios, podemos também e devemos fazer também mais e melhor e mais inclusivo. Estou-me a lembrar, por exemplo, coisas simples a nível de sinalética, sinalética acessível, que passa se calhar até por mapas em relevo, por materiais para pessoas com dificuldades, deficiências visuais,
aos vários níveis, não só os cegos, mas quem vê mal, não é? Por exemplo, pelo Braille, estou-me a recordar que a nossa escola tem todo um contexto, até os alunos podem ajudar nesta questão, porque temos, por exemplo, os audiovisuais. Vou dar um pequeno exemplo. Se os nossos vídeos tiverem legendas ILGP, logo aí temos uma franja de público muito maior, não é? E é uma forma simples, sem custos, de chegar a mais pessoas, não é? Se o nosso site, porque nós temos que ter um site, nós temos o site, for um site acessível, e quando eu falo em acessibilidade neste caso tem que ver com cegos, porque os cegos podem e devem, é uma obrigação legal, inclusive ainda mais de uma instituição, ou das instituições públicas, não é? Não é que toda a gente o faça, porque não faz, mas estamos no caminho. Se o nosso site for construído dessa maneira, acessível, qualquer cego pode ter informação sobre os nossos cursos, sobre a nossa escola. Por exemplo, os eventos. Nós promovemos imensos eventos, alguns nossos, outros que não são nossos. Mas se incorporarmos aí LGP, uma cabine com audiodescrição, lá está. Eu acho que nós tendo estes cursos de audiovisual, temos inclusive um laboratório que tem imensas impressoras 3D. Tudo isto são recursos que nós temos e que podemos optimizar sem ter grandes custos associados. É um bocadinho continuar a fazer as coisas e não vamos gastar mais dinheiro disso, mas pensando na acessibilidade, ou seja, fazendo à partida para todos, que, como disse o professor, não prejudica ninguém e só ajuda nas aprendizagens mesmo de quem é norma visual ou quem... e pronto, era por aí. Basicamente o que queria dizer é que nós temos muita coisa e que sem custos, mas com uma boa equipa de trabalho, conseguimos chegar mais longe, não é? Passar a nossa mensagem mais longe, mais para fora. E pronto, e juntando a isso os cursos, e é evidente, estou a falar mais da comunicação, não é? Que a minha área foi aquela que eu mais estudei. Filipa, muito obrigada, agradeço o seu contributo. A professora Luísa Carvalho tinha colocado também a mão para poder intervir. Luísa. Está sem som, professora Luísa. Luísa, não estamos a ouvir. Olá a todos, olá David. Obrigada. David é sempre um conferencista que, desde que abriu a nossa desde que estou a coordenar a pós-graduação, vem sempre fazer a conferência de abertura e que muito agradeço. E tinha aqui algumas questões que até já viemos a conversar com o David e que têm a ver com algumas dificuldades que se colocam, e principalmente eu acho que estas dificuldades também se colocam de uma forma, se calhar não é de uma forma diferente no ensino superior, sendo que no ensino superior nós não temos uma professora, um docente de ensino especial, ou seja, nós no ensino superior não temos uma pessoa, como no ensino básico e secundário, que nos possa fazer a ponte, que nos possa elucidar de como é que nós lidamos, e eu sou psicóloga de formação, não é? Com um conjunto de funcionamentos psicológicos, de modos de estar, de formas de aprender, ou nós não sabemos. Ou seja, uma coisa é as deficiências, o sensorial, que nós vamos sabendo, ok, temos aqui do LGP, temos o Braille, temos não sei o quê, mas depois temos o grande pacote, e que são muitos alunos que chegam até às vezes por indicação psiquiátrica de que ele precisa de continuar a estudar, e chegam-nos ao ensino superior, e chegam-nos aos ensinos, aos CETESPs, perturbações do espectro autista, perturbações de personalidade graves, tipo esquizoides, déficits. Agora também foi interessante teres falado dos déficits intelectuais, porque também nos aparecem, porque durante o ensino básico vão tendo muitos apoios e de repente estão no ensino superior. E nós,
uma coisa que eu acho que nós muitas vezes não sabemos é que enquanto que um cego nós percebemos que ele veja e que ele não vê, numa pessoa com um problema de outra ordem, não é? É preguiça ou é um funcionamento psicológico diferente, não é? Por exemplo, eu agora tenho uma aluna num estágio com um déficit cognitivo assinalável. Essa aluna tem uma rigidez de pensamento, não tem uma velocidade para rever o seu desempenho, nem uma capacidade abstrata de o fazer do mesmo modo que eu tenho. E eu vou dar um exemplo simples e acho que os outros colegas dos outros cursos vão me compreender, que é um dos objetivos dos CTESPs é adquirir a competência de rever e desenvolver o seu desempenho. Eu tenho uma aluna que especificamente, se eu colocar esta competência a objetivar a nível de consegue rever a sua relação com uma criança ou com um colega de equipa e pensar, fui excessiva, não posso fazer assim, tenho que fazer de outra maneira. Ela não consegue. Mas se essa competência for colocada ao nível de que eu também tenho, nas coisas todas tenho que fazer, que lavar os copos. E não lavo os copos todos no primeiro dia, mas no segundo dia já me dizem qualquer coisa e eu consigo, e no terceiro dia ainda consigo melhor, e no quarto dia estou a lavar copos autonomamente. Ela está a cumprir uma competência, mas só que o nível de concretização é diferente. E então, o que eu queria perguntar é, e queria perguntar porque é uma dúvida que eu tenho, ou seja, eu ao avaliar um aluno, eu avalio de acordo com as competências que foram feitas, de acordo com uma pessoa que tem todas as competências e um funcionamento, tudo bem? Ou eu avalio o aluno de acordo com ele próprio? Mas quando ele está a dar o máximo, ele está a dar o máximo que é um máximo muito diferente do outro aluno e para o qual o curso foi pensado, porque os cursos são pensados, as competências e os objetivos são pensados para quem... e nós não temos a professora, não temos o especialista que nos diga, olha, mas tem que fazer assim, mas tem que fazer esta medida, mas tem que fazer aquela, tem que fazer adaptações. Não temos isso, não sabemos. Eu penso que isto é uma dificuldade que nós temos no ensino superior. Será que devia haver professores de ensino especial no ensino superior a coadjuvar as nossas equipas? Luísa, muito obrigada. Eu tenho a professora Ana Moura também inscrita, mas e antes disso a professora a doutora Marisa, não sei como é que quer fazer, professor, quer dar resposta ou tem o micro desligado? Ou juntamos duas ou três questões? Eu gosto de juntar questões, mas estas são tão boas e tão profundas que eu acho que sou capaz de me perder nelas e, portanto, eu preferia, se calhar, respondê-las mais curto e depois teremos tempo para outras pessoas. Começava por falar com a colega Filipa Moura. E isso, obviamente, é muito interessante sobre a questão desta concepção, que é uma concepção global ao nível do que é a comunicação, do que é a acessibilidade. É pensar, aliás, é interessante, sabe, hoje em dia nós falamos muito na educação, falamos de um planeamento universal para a aprendizagem. Quer dizer que nós temos que planear a aprendizagem de maneira a que possa chegar a toda a gente. E isto vem da arquitetura e vem da informação. Isto é, o design universal foi o que inspirou o design universal para a aprendizagem. O desenho universal, eu não gosto de ter um desenho, porque dá a ideia que estamos a fazer um desenho que utiliza mais planeamento universal para a aprendizagem. Mas isso é muito importante, nós pensarmos nisto como um processo total. E eu procurei dizer isso quando eu disse que a inclusão não é de um professor e não é de uma disciplina. A inclusão é da instituição. E isso que a Filipa disse, por exemplo, da importância dos alunos. A importância dos alunos é fundamental. Os alunos colegas, não é? Isto é, se nós situarmos o esforço de inclusão todo nos professores, nós estamos a fazer alguma coisa de errado. Daí tem aqui a inclusão, é mais ou menos como uma coisa mágica. Quando aparece um professor, aparece a inclusão. E quando desaparece o professor, desaparece a inclusão, não é? Portanto, é muito importante nós termos essa parábola que a Filipa utilizou da comunicação como sendo
unificadora de todo este sistema, é como se fosse um sistema que todo ele trabalha para a inclusão. E com os alunos. É como pensar, por exemplo, nos direitos humanos, não é? Eu pensar os direitos humanos são daquelas pessoas que dão aquela disciplina de cidadania. Não é, os direitos humanos são de todos nós. É quando nós estamos na cantina, quando estamos na casa de banho, quando estamos na fila, não sei, os direitos humanos estão aí. E a inclusão está aí também. E, portanto, acho que é muito importante nós pensarmos nesta perspectiva de um desenho universal, um desenho inclusivo universal, não é? Eu tenho utilizado ultimamente muito o termo de ambientes educativos inclusivos. Criar ambientes educativos inclusivos. Como se fosse um ambiente de uma casa, não é? Quando nós estamos em nossa casa, nós dizemos que, olha, na sala as coisas estão muito tensas, mas no quarto já estão melhores. Não é bem assim, a casa funciona toda, o ambiente está todo na casa toda, não é? E assim como o ambiente inclusivo tem que estar em toda a casa. Portanto, acho muito bem. A importância da colaboração também vem por aí. Muito bem. A questão que coloca a Luísa Carvalho é uma questão extremamente importante. De certa maneira, a Luísa coloca o que se pode chamar o dedo na ferida, que é, em primeiro lugar, faz sentido que os professores de ensino superior sejam apoiados, tal como são apoiados os professores do ensino básico e do secundário? A minha resposta é simples. Sim, claro que faz. Claro que faz. Não é termos professores de educação especial para irem fazer o trabalho dos professores de ensino superior, mas é para os apoiarem, para caminharem com eles, para conversarem com eles. O papel do professor de educação especial não é para andar nem à frente, nem atrás dos professores, é para andar ao lado deles, para caminhar ao lado deles e para perceber o que é que se pode fazer. E muitas vezes, quando nós falamos na solidão dos professores, eu diria que os professores de ensino superior ainda são mais solitários do que os outros professores. Muitas vezes os outros professores não têm a sala dos professores, os professores de ensino superior, nas nossas instituições, há muitos professores que vão dar aulas e vêm embora, ou vêm dar aulas e vão a uma reunião. Esses professores são professores extremamente solitários e cada vez que se lhes colocar uma situação, eles vão ter dificuldade em a resolver, também por causa disto que a Filipa colocava, pela questão da colaboração. Isto é, se eu não tenho ninguém para conversar, se eu não tenho ninguém para dizer, olha, não faço a mínima ideia, já fiz 3 coisas e isto não funcionou. E diz o outro, olha, mas uma vez eu fiz isto, é fundamental. Eu atrevia-me a dizer que sem colaboração não há inclusão. Sem colaboração entre docentes, sem esta partilha de trabalho entre docentes, não existe inclusão. Mas a Luísa vai mais longe e diz, como é que eu sei que as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, que não é preguiça? Muitas vezes as pessoas parecem ter preguiça por causa da penosidade do processo de aprendizagem para eles, não é? É um bocado como os disléxicos, não é, Luísa? Por exemplo, nós começamos a ler e aquilo faz sentido, não é? Se eu começar a ler e a meio da frase eu já não souber o que li no princípio e vou ler outra vez, isto dá-me um cansaço de tal maneira que eu largo o livro imediatamente. Isto é, se eu não tiver fluência, se o ritmo que eu tenho não me permitir dar um sentido ao que eu estou a dizer, isto vai tornar o processo de aprendizagem extremamente penoso. E é isso que muitas vezes se passa com as pessoas com deficiência intelectual. É que são pessoas que têm dificuldade em reter, têm dificuldade em fazer uma sequência, estão sempre no princípio. Isto dá-lhes um cansaço, eles às tantas dizem, já chega, não quero mais. E quando nós dizemos que a pessoa não tem motivação, estamos a falar sobretudo da penosidade do processo de aprendizagem com elas. Mas tu colocas uma situação muito complicada, que é, e o que é que eu faço num CETESP, numa aluna que claramente não tem competências para rever o seu desempenho, que não tem competências para poder, de certa maneira, ter a autonomia e ter a responsabilidade que é exigida. Eu penso que, neste caso, Luísa, penso que vale a pena nós fazermos aquela perspectiva de rever o perfil de saída que essa pessoa pode ter. E vamos ver. Vamos supor que nós estamos a falar com uma pessoa do ensino básico, uma pessoa que estaria no ensino básico. Há muitas funções dentro do ensino básico, não é, que a pessoa pode fazer. Há funções de assistente operacional,
há funções que têm a ver com pessoas que trabalham na cantina, há muitos perfis que podem ter a ver com isso. Deixa-me contar-te uma história, Luísa, que vem do meu tempo em que trabalhava com crianças com paralisia cerebral. E havia um menino que era hemiplégico e que dizia sempre que queria ser jogador de futebol. E nós ficávamos apavorados, dizíamos como é que ele é louco, como é que um miúdo hemiplégico pode ser jogador de futebol, não é? Isso é louco. E nós demoramos muito tempo a perceber que ele, para além de dizer que queria ser jogador de futebol, ele gostava de desporto. E há tanta coisa no desporto que se pode fazer, tanta coisa. Há aquele exemplo do roupeiro do Sporting, já agora o Sporting foi campeão nacional, não é? O roupeiro do Sporting é uma pessoa com deficiência intelectual. É uma pessoa com deficiência intelectual, é uma pessoa que como é que se diz, é um inquestionável, ninguém toca nele porque ele é considerado, e ele é o roupeiro do Sporting, é uma pessoa que está ligada ao desporto. Ele se calhar não podia ser jogador de futebol, mas podia estar ligado ao desporto. E eu penso também, Luísa, que isso é um desafio para nós, não só para nós, professores, mas é um desafio para as famílias e para esta questão da colaboração, de nós conversarmos, para procurarmos encontrar de uma maneira lógica, porque às vezes os pais pensam que quanto mais para a frente for, melhor. E não é verdade. Não é verdade. Melhor no sentido de realização, de felicidade, não é isso. E por vezes existe essa... Eu já vi situações, e se calhar a Luísa está-se a referir a algumas dessas, em que os pais de crianças com deficiência intelectual acham pelo menos que eles vão ser professores de física teórica. Pelo menos, não é? E puxa. E também é preciso tranquilizar estes pais, também é preciso perceber muitas vezes qual é a angústia que estas pessoas têm e que a angústia quer dizer quanto mais longe ele for, melhor vai ser a vida dele e se calhar mais seguro ele vai ficar um dia que eu não esteja com ele. Talvez. E as pessoas têm esta perspectiva de empurrar. E talvez isto fosse uma questão, outra vez, de colaboração. Não é a Luísa a falar com os pais, é a escola a falar com os pais. E a dizer, olha, nesta situação, o que nós pensamos que seria melhor para a sua filha ou para o seu filho seria isto. É a escola a falar. Eu achava muito graça da Escola da Ponte. A Escola da Ponte, para as pessoas que não sabem, é uma escola que tem uma pedagogia há muito tempo, muito inovadora, uma escola de Vila das Aves, no Norte. E então eles diziam que um dos segredos que eles tinham para falar com os pais é que nunca um professor falava com os pais. Era a escola que falava com os pais. E isto não era para meter medo aos pais, era para os pais se sentirem seguros, para os pais saberem que estavam a falar não com uma pessoa que tinha a mania de não sei o quê, mas era a escola, era a melhor competência da escola. Portanto, eu penso que isto não é um problema da Luísa Carvalho, isto é um problema do Instituto Politécnico de Setúbal, da Escola Superior de Educação de Setúbal, com este problema para resolver, é uma questão para resolver com todos os professores. Não sei se... Já havia mais uma questão, Luísa, mas nunca mais saímos daqui. Não, era a questão da avaliação criterial ou normativa, mas isso falamos depois. Professora, obrigada. A doutora Marisa tinha colocado, mas entretanto não sei se quer ainda intervir, Marisa. Sim, eu queria... Boa tarde, em primeiro lugar. Eu queria, de facto, intervir brevemente para, em primeiro lugar, felicitar o professor David Rodrigues por esta intervenção, que eu acho que, enfim, pelo menos a mim me encantou e me deixou aqui completamente colada a ouvir o que tinha para partilhar connosco e que eu acho que é verdadeiramente muito importante. E depois complementado pelas intervenções que já foram feitas e pelas questões que já foram feitas, de facto, nós temos aqui uma temática riquíssima e que se calhar podíamos estar dias a falar sobre este tema e não o esgotaríamos. Portanto, aquilo que me parece é que efetivamente nós estamos colocados perante o desafio da inclusão, e este é um desafio ao qual nós não podemos de forma alguma voltar a face. Nós temos que assumir este desafio como um desafio que é de todos e para o qual todos temos que colaborar. De facto, as políticas ao nível da escolaridade obrigatória trouxeram-nos este desafio, porque no fundo possibilitaram
que muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças conseguissem fazer o seu percurso escolar e ingressar no ensino superior, mas eu acho que aquilo que o professor David disse é fundamental. Não basta entrar e garantir o acesso ao ensino superior, é preciso trabalhar e permitir, criar condições para que estas pessoas, depois de estarem no ensino superior, sintam que pertencem ao ensino superior. E isso, de facto, é algo para o qual nós temos que trabalhar e é isso que estamos a procurar fazer no IPS. Portanto, eu diria que, à semelhança daquilo que aconteceu ao nível da escolaridade obrigatória, nós efetivamente precisamos de políticas, em primeiro lugar, não é? Precisamos de uma política pública para a inclusão no ensino superior. Depois, naturalmente, precisamos de recursos. E aquilo que eu acho que é mais fundamental é, efetivamente, precisamos de atitudes. E precisamos de atitudes individuais e de atitudes coletivas. Sendo este um desafio, aquilo a que podemos chamar um desafio social complexo, eu diria que o trabalho colaborativo passa a expressão, a praia do trabalho colaborativo, não é? Não é possível trabalhar estas temáticas tão complexas sem fazer trabalho colaborativo dentro das instituições e com outras instituições, envolvendo as famílias, envolvendo os estudantes, dando voz aos estudantes, como referiu, e eu acho que esse é também um ponto muito importante, porque ainda há dias, em conversa com uma técnica de uma instituição que trabalha estas matérias, ela me dizia, nós não temos o direito de decidir por estas pessoas. Estas pessoas, apesar de terem uma condição que os diferencia, são cidadãos de pleno direito, podem e devem fazer escolhas, mesmo que essas escolhas nos pareçam erradas, porque nós todos erramos e eles também podem efetivamente errar e depois corrigir, voltar atrás, fazer de novo, recomeçar, como qualquer um de nós. E, portanto, eu acho que há de facto aqui uma mudança profunda de mindset, de cultura, não só individual, mas também coletiva. E aquilo que eu queria finalizar é que, acreditando e concordando em absoluto que estamos perante uma questão que tem que ser resolvida no contexto do trabalho colaborativo, acho que nunca nos podemos esquecer da nossa própria atitude individual e eu nestas coisas lembro-me sempre daquela parábola do colibri, não é? Que com o seu pequenino, enquanto havia um incêndio na floresta e todos os animais fugiam. E o colibri, aquele passarinho tão pequenino, dirigia-se no sentido do fogo. E um animal maior perguntou-lhe, mas porquê é que fazes isso? Porquê é que não foges? Porquê é que não te salvas? Bem, eu vivo aqui na floresta e o que eu quero, porque ele com o seu bico pequenino, não é? Ia tentando com umas gotas de água apagar o fogo. O que ele disse é, eu faço a minha parte, eu vivo aqui, faço a minha parte. E eu acho que isso é muito importante, porque nós às vezes estamos à espera de que tudo se congregue, tudo se ajuste para, passa a expressão, para podermos salvar o mundo, não é? E esquecemos que a nossa atitude individual, aquilo que só depende de nós, é absolutamente fundamental. E depois acho que nós temos estado aqui numa discussão, só para terminar, temos tido aqui, portanto, eu sou administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal e em determinada altura pensou-se em recrutar um terapeuta ocupacional para fazer aqui algum apoio, de facto, aos estudantes com necessidades educativas especiais. Não conseguimos recrutar porque as horas são poucas e, portanto, não houve ninguém disponível e, para além disso, também temos vindo a ser confrontados com diversas opiniões de que talvez não seja a especialidade mais indicada no contexto do ensino superior. Portanto, já percebemos, e isso é muito importante, que ainda no outro dia falávamos nisto, que professores do ensino especial fazem todo o sentido também ao nível do ensino superior, e eu gostava de perguntar ao professor David Rodrigues se tivesse que enfim, dar aqui um aconselhamento, que tipologia de profissional é que lhe parece que podia ser importante no âmbito destes apoios, porque nós temos efetivamente horas, não é? Ou seja, temos um recurso para preencher e ainda não o preenchemos por força destas dúvidas. Obrigada e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho. Obrigada, Marisa.
Professor. Posso responder? Oh, Márcia, tanta coisa para dizer, mas eu vou responder já a sua, antes de comentar o resto, vou responder já a sua questão. Isso é uma pergunta envenenada, não é? O que é que faria, não é? E eu vou-lhe responder com a sua própria resposta. Pergunta aos alunos o que é que eles precisam. Pergunta aos alunos. Não estou a dizer que seja sagrado, que eles vão dizer, muitas vezes, os alunos com deficiência, tal como nós, dizemos coisas disparatadas que depois nos arrependemos delas, não é? Mas se calhar o primeiro aspecto era esse, era perguntar o que é que vocês acham. O que é que vocês acham que era preciso? Por exemplo, muitos alunos com deficiência podem precisar de apoio para aprender a estudar sobre métodos de estudo. Isso era interessante contratar um professor de educação especial, obviamente que tivesse experiência, sobretudo que viesse do ensino secundário, com experiência com alunos mais velhos, podia ser interessante. Mas podia ser que eles dissessem, olha, sabe, o que nós temos aqui gostávamos de ter atividades mais físicas e mais recreativas. Se calhar é interessante contratar um psicomotricista ou um professor de educação física ou isso. Portanto, pergunta aos alunos, Márcia, porque eles não vão dizer a verdade, porque não existe a verdade aqui, mas vão certamente ajudá-la a pensar melhor quem serão os profissionais. A Márcia disse uma coisa que eu penso que é muito importante, que é a história do colibri, não é? Que é de nós fazermos a nossa parte. E vocês sabem que eu acho que um dos inimigos da inclusão é nós acharmos que a inclusão ou é perfeita ou não é. Isto é muito interessante. No outro dia eu estive numa audição na Assembleia da República e houve uma senhora deputada, que obviamente não é preciso dizer quem é, que às tantas disse assim, pois, a dita inclusão, e eu fiquei chocadíssimo. Isto é, quando nós pensamos num esforço de inclusão que nós fazemos em todas as instituições e que, talvez para esta senhora deputada, só havia 2 tipos de inclusão. Era a perfeita e a imperfeita. Pronto. E uma vez que a inclusão não está no ponto de rebuçado, não está ali ainda tudo é imperfeito. Eu acho que isto é uma cegueira. Acho que isto é uma cegueira sociológica. Porque nós temos que apostar naquilo melhor que nós podemos fazer. Sem perdermos de vista que precisamos de mais e reivindicar o que é que nós precisamos mais. Mas se nós não aproveitarmos aquilo que nós temos, nós nunca vamos conseguir ter essa situação de perfeição. Aliás, tantas pessoas, Márcia, tantas pessoas que passam a vida a dizer isto tem inclusão, eu não me meto nisso, então falta isto, falta aquilo, eu vou-me agora meter nisso. E sabem, e eu digo sempre, sabes porquê que a inclusão não anda para a frente? É porque há muita gente que não se mete nisso. Não se mete nisso porque isto não tem nada a ver com a perfeição da inclusão, tem a ver com o comodismo das pessoas. Tem a ver com o comodismo das pessoas. Sair, como a Márcia dizia, do mindset. Sair daquela ideia. Já que eu tenho esta ideia, é assim que se vai passar, não é? Mas era preciso modificar. Não, eu não entro em coisas que não estejam perfeitas. Isto é uma grande conversa. É uma grande conversa no sentido, isto é um grande engano. E vou-lhes dizer mais. Já agora, para ser um bocadinho mais radical, isto é tentatório dos direitos das pessoas com deficiência. Porque se eu disser que enquanto as coisas não estiverem perfeitas eu não vou fazer nada, eu estou a condenar essas pessoas a nunca terem o apoio que precisam. Isso é uma questão, digamos que já não é só uma questão da pessoa ser mais comodista ou menos, mas era uma questão da pessoa infringir os direitos humanos dos seres humanos. Isso é mais grave. Professora, obrigada. Professora Ana Moura? Ainda está sem som. Obrigada. Continua sem som, Ana. Ana, I am. Ana, enquanto tu tentas colocar o som, vou passar a palavra à Aldina, à professora Aldina, por favor. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Agradecer
por ouvir, gostei imenso desta conversa, porque eu sinto que estamos a ter uma conversa e isto é super agradável. Eu sou da Escola de Saúde, pertenço ao Departamento de Fisioterapia e trabalhei no Hospital Dona Estefânia durante muitos anos. Portanto, estas questões mexem comigo também de uma forma talvez um pouco diferente. Mas eu percebi que aqui, uma vez que isto agita os sentimentos, agita-nos e angustia-nos, não é? A forma como ainda vivemos a inclusão. Isto é uma grande angústia. Porque se por um lado estamos aqui a dizer que temos que começar, temos que avançar, mas eu acho que eu já vivi tanto, já passei por tantas situações, estou convencida que não chega esta boa vontade, a solidariedade, a nossa sensibilidade, nós desgastamos-nos, rebentamos-nos a lutar contra coisas que não dependem de nós. Portanto, e é preciso competência e é preciso que as pessoas tenham formação nesta área para poder dar a resposta adequada às necessidades que estes estudantes e estas famílias nos apresentam. Isto é que eu sinto que às vezes é um esforço enorme quando não tem que ser assim, não é? Tem que haver aqui outras políticas, tem que haver outro suporte. Parece-me também que as equipas multidisciplinares e equipas colaborativas são também fundamentais. E estou a pensar, eu quando estava no hospital ia muitas vezes acompanhar as crianças e as famílias às escolas para integrar estas crianças nas escolas, passar a mensagem, o que é que ela necessita. E estou a falar das escolas do ensino básico, não é? Nunca fui a uma escola do ensino superior, na Estefânia, tínhamos crianças. E sentíamos que isso era muito importante. E agora estamos aqui a sentir que precisamos disso. Precisamos de outras equipas, de outros aportes que nos ajudem a compreender aquela pessoa. Não é? Parece-me que se houvesse aqui também uma equipa entre a passagem do secundário para o superior, estes estudantes já são conhecidos, já têm uma história, e é uma história que, se nós a conhecêssemos um bocadinho, conhecíamos melhor aquele estudante, e isso podia ser muito importante, não só por parte dos professores que o acompanham, mas até mesmo dos profissionais de saúde. Pode ser importante ouvi-los e que nos ajudem a dar a melhor resposta, porque pedir isto aos professores do ensino superior que estão perdidos e por muito que queiram, não sabem como ajudar da melhor maneira. Eu acho que é mais isto. Muitas vezes, também não quero ser totalmente romântica e acreditar que somos todos assim. Não somos. Eu sei que não. Há uns que não estão preocupados com este assunto, mas a maioria estará e gosta de fazer o melhor e não sabe estar. E isto é angustiante, não é? Como é que isto se organizaria? É uma preocupação, é uma angústia. Aldina, obrigada. Professor. Muito obrigado. Tantas questões para comentar. Professora Alcina, muito obrigado pela sua intervenção. Disse uma série de coisas que são fundamentais da sua experiência, não é? Esta questão, por exemplo, da transmissão da informação é fundamental. E quantas vezes nós andamos a inventar a roda, não é? Quantos processos se perdem do primário, do 4º para o 5º ano? E quantos processos se perdem do 6º para o 7º? E quantos se perdem do 9º para o 10º? E vão-se perdendo, vai-se perdendo informação, vai-se perdendo conhecimento, e isso realmente um desperdício enorme. Já foi mais, mas continua a ser um desperdício enorme. Agora, a questão da competência, que sem dúvida nós precisamos de competência, mas sabe que o meu ponto de partida para a competência não é uma competência que venha de fora e que tenha de ser dada aos professores. A minha perspectiva da competência, para começar, é eu procurar explorar com os professores a competência que eles têm para lidar com a grande maioria dos casos. Porque, como sabe, nós não temos hoje um modelo que nos diga que a partir de uma condição de deficiência nós temos certas formas de atuar. Não existem formas de atuar com pessoas com deficiência intelectual,
não existem formas de atuar com pessoas com paralisia cerebral, nem com perturbações do espectro do autismo. Não há formas fixas de atuar sobre isso. Obviamente, há pessoas que têm experiência e que podem dar dicas sobre isso e podem conversar e apoiar isso. Mas a primeira questão, na minha perspectiva da competência, é nós explorarmos o que é que cada um de nós pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Em relação, por exemplo, a uma questão de aprendizagem de leitura de meninos com deficiência intelectual. Como é que um menino com deficiência intelectual aprende a ler? A evidência que nós temos agora é que o menino aprende a ler exatamente da mesma maneira que outro menino qualquer. Só que demora mais. E muitas vezes precisa de apoio porque tem mais dificuldade em fazer a ligação do grafema com o fonema. Mas o processo é exatamente o mesmo. E eu, portanto, eu penso que um aspecto muito importante da competência é este, é eu procurar explorar junto dos professores. Quando eu falo de professores, falo dos psicólogos, e falo dos terapeutas, e falo dos enfermeiros, e falo dos médicos. É nós explorarmos, antes de mais, até onde é que nós podemos ir na compreensão da situação. E depois há coisas que nós não conseguimos fazer, sem dúvida. E até lhe digo que um dos grandes problemas é mais com professores do que com qualquer outro perfil profissional. Porquê? Porque os professores, para além de terem esta diferença no perfil individual, têm ainda que atender pessoas em grupo sistematicamente. É muito diferente um psicólogo que atua, ou um médico que vê uma pessoa de cada vez, do que é um professor que tem que ver essa pessoa com esse problema num contexto de mais 25. É mais complicado, não é? Por isso, essas pessoas, sem dúvida, que precisam de competência. E o que falou sobre as equipas multidisciplinares são fundamentais. Como sabe, essas equipas multidisciplinares estão criadas em todos os agrupamentos em Portugal. Em todos os agrupamentos em Portugal está criada a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que tem os diferentes tem psicólogos, tem os professores, tem etc. Agora, temos que melhorar esse funcionamento, sem dúvida. Temos que melhorar e temos que aumentar a competência através da formação. Mas através de uma formação que seja uma formação encarnada, que seja a partir do problema concreto que as escolas têm. Porque muitas vezes as formações, como a professora Aldina saberá melhor do que eu, as formações são muito teóricas, vem muito de fora, vai-se falar outra vez, sabe quais são as características, e já viu os cromossomas que não se juntaram com o outro, e o professor diz assim, olha, eu ando a ler os Lusíadas, o senhor sabe dizer onde é que o cromossoma está nos Lusíadas, não é? Não, coisas muito mais concretas sobre isso, mas deixe-me só sintetizar o que disse, a importância de não se perder a informação e de se levar essa informação adiante, a importância das equipas multidisciplinares e a importância também da competência, sobretudo procurar, antes de mais, aproveitar a competência que já existe, explorar e encorajar a competência, e a colaboração é muito importante para isso, para as pessoas colaborarem e saberem qual é a competência instalada que existe, e depois então procurarmos dar um suplemento daquilo que as pessoas procuram, que as pessoas não têm. Muito obrigada. Professor, muito obrigada. Ana Moura. Ana. Já conseguimos. Olá, professor. Olá, Ana. Não estou a ver, mas é como se estivesse. Há muito tempo que acompanho as suas perspectivas. Estou a ver. Olá, Ana. Muito antes da pós-graduação, fui eu que abri. Não foi o professor, fui eu. Estou a brincar consigo. As minhas questões vou pô-la em duas partes, porque eu há 30 anos trabalho nesta área e concordo consigo, as coisas têm tido, ai desculpe, tenho de desligar, e as coisas têm tido um progresso grande, mas lento. Bom, de qualquer modo, a primeira parte da questão que eu lhe queria pôr, e que o professor também já referiu, que é as ideias feitas que as pessoas têm. Por exemplo, sobre o que é um perfil de um médico, não é? Por exemplo, eu tenho um pai com 93 anos que fez agora um capítulo para um livro sobre a relação médico-doente, sobre a relação, não sobre as tecnologias, não sobre essas coisas. Quando estive no Brasil, os repentistas jogavam que eu era namorada do meu filho
e faziam versos. E eu vim-me embora e agora recordo desses poetas como maravilhosos, mas não eram poetas, ou eram. Bom, portanto, isto é a nossa cabeça que arruma tudo. E acho que isso acontece com os professores, sobre o que é o bom aluno, sobre o que é... Nós arrumamos as coisas assim. Essa é a primeira parte. No meio está uma coisa intermédia, que é a voz dos alunos. Começa-se a ouvir falar nisso, cá em Portugal, ouvir os alunos, mas acho muito importante, e só estou a sublinhar isto, nós estamos aqui em trabalho, que estamos a tentar construir coisas e achei muito importante ouvir os alunos. Eu tenho feito isso e na ES temos ouvido. Tem dislexia, mas qual é o seu problema? Não lê, não escreve, não ouve, porque os rótulos são aquela coisa. Pronto. Agora, a outra coisa que eu lhe queria perguntar, e peço desculpa, porque é um bocadinho mais complicada, mas nós precisamos de ajuda, tem a ver com, portanto, um gabinete de ajuda aos alunos, tem a ver com a ajuda concreta. Eu acho que o seu contributo, o seu não, da Universidade de Aveiro, mas não só, sobre um programa individual de estudos multidisciplinares para os alunos, que acontece também noutras faculdades para meninos muito dotados, portanto, não é só para... Mas o que eu lhe queria perguntar é se nós precisamos de dar apoio aos professores, e são muitos, e aos alunos, se nos dava alguma dica da sua experiência para um eventual gabinete, porque nós estamos a começar tudo isto, nós como, se calhar, como o ensino superior também, com algumas dicas, 2 ou 3, desculpe, já é tão tarde, sobre a questão de um gabinete de apoio aos alunos. Porque nós temos, isto é muito grande, o IPS. Ana, muito obrigada. Eu vou só pedir para tentarmos ser sintéticos, ver se conseguimos terminar no máximo às 19, porque tínhamos, e com um bocadinho já mais de tempo, professora. Muito bem. Ana, muito obrigado. 3 questões, as ideias feitas, sem dúvida. A questão que se coloca em relação à inclusão é de nós termos coragem de desafiar essas ideias feitas, não é? Porque nós estamos fartos, estamos cheios dessas ideias no ensino superior, o que é que deve ser um professor, o que é que deve ser uma aula. Eu brinco muitas vezes, isto é uma história verdadeira de um aluno que depois de um professor ter feito uma aula assim muito diferente, muito não sei o quê, um aluno que passou pelo professor e disse: professor, não é assim que se dá aulas. Não é assim que se dá aulas. Porquê? Porque o próprio aluno tem uma ideia feita sobre o que é aula. Não é? Isso esta aula, isto não valeu nada, não sei quanto e tal. E, portanto, as ideias feitas é sem dúvida importante e nós temos que nos apoiar uns aos outros para mudar as ideias feitas, porque as ideias são muito fortes, as ideias feitas são muito fortes. Falou também da importância da voz dos alunos, nem vale a pena sublinhar isso outra vez, e sobretudo nós pensarmos que o Instituto Politécnico de Santarém tem muito mais professores do que alunos, muito mais alunos do que professores, não é? Como é que é possível eles não serem tão ouvidos, não é? Não estou a falar de Setúbal agora especificamente, mas estou a falar em geral. Por exemplo, uma escola que tem 1000 alunos e que tem 110 professores, mas esses 1000 alunos são ouvidos para quê? No ensino secundário não são ouvidos para nada, não é? E é muito importante porque eles têm uma mensagem até sobre a aprendizagem. Aquela questão que eu falei há pouco com a Marisa, tem uma dúvida, pergunta aos alunos, deixa lá ver, o que é que eles dizem, deixa lá ver. Não quer dizer que nós fiquemos escravos do que os alunos vão dizer, as pessoas ficam aterrorizadas. Eu pergunto aos alunos, sabe-se lá o que é que eles querem, eles são... Calma, vamos ouvir e vamos conversar, calma. Finalmente, a sua questão mais importante, o que é que eu teria para dizer sobre um gabinete de apoio? Sem dúvida que é preciso um gabinete de apoio, penso eu. Penso que haverá vantagem de ser um gabinete de apoio
que não só para os alunos, mas também um gabinete de apoio para os professores. E a questão seria nós pensarmos como é que um gabinete destes pode ser organizado. Pode ser que haja professores que gostassem de conversar com colegas. Por exemplo, assistir a uma aula. Eu sei que isto é aterrorizador, não é? É aterrorizador. Nós vemos um colega assistir a uma aula e eu lembro-me quando eu era professor, tinha que assistir a aulas dos meus assistentes, não é? E havia alguns que eu acho que eles que iam morrer de susto, não é? E eu não adiantava conversa nenhuma. Mas, portanto, reparem, numa situação com alunos com dificuldades, o bem que faria ter um colega nosso lá dentro. Um colega, mas ele não é especializado em educação especial, deixa-o estar lá, o que é que ele achou, o que é que ele pensou. E era isto que eu estava a dizer há pouco à professora Aldina, quando falava de aproveitar a nossa competência. Pode ser que esse professor não seja um professor de educação especial, mas ele está lá e eu gostava, se eu tivesse uma dificuldade, eu gostava de ter lá a Aldina na minha sala, para ela me dizer, olha, talvez se fizesse assim, talvez isto desse resultado, talvez. E se calhar a professora Aldina gostava de meter na sua aula se tivesse uma dificuldade. Não é? E acho que faz falta isso, um apoio aos professores, mas pensem também que os professores também têm que ser ouvidos, no sentido, o que é que eles precisam, deixem as pessoas formular a pergunta. Nós às vezes estamos tão preocupados com o apoio e com a formação que aparece aquela brincadeira dos escoteiros que atravessavam a velhinha, mas que a velhinha não queria atravessar a rua, não é? E eles, não é? E nós às vezes vamos dar formação e vamos dar isto, não sei o quê, mas qual foi a pergunta? As pessoas pediram alguma coisa. E acho que é muito interessante nós criarmos um ambiente que seja um ambiente de confiança para dizer, olha, eu precisava de formação sobre isto, eu estou atrapalhado sobre isto, eu não sei resolver isto. E esse gabinete podia servir para isto, para eu procurar dar respostas a pessoas que façam perguntas. E isto também tem a ver com eu criar um ambiente que seja um ambiente de confiança, um ambiente de sentir que os problemas são bem-vindos. Não são problemas bem-vindos no sentido que os problemas são formulados para nós nos tornarmos melhores. Os problemas são formulados para nós nos tornarmos melhores. E formulados para nós termos respostas. Que também isto é um segredo cá entre nós. Há pessoas que gostam de fazer perguntas, mas não estão nada interessadas nas respostas. Há pessoas que perguntam, e a gente responde e a pessoa continua a perguntar a mesma coisa. A gente diz, mas tu és surdo ou quê? Eu já disse. Há pessoas que fazem perguntas. Portanto, nós queremos dar respostas a pessoas que façam perguntas e que estejam interessadas em melhorar. Isso tem muito a ver com o ambiente e penso que este gabinete de apoio pode ajudar nesse ambiente. Professor, muito obrigada. Temos ainda inscritos a professora Ana Pessoa. Sim, senhora. Depois a professora Ana Matos. Ana, obrigada. Sim. Mais uma vez, obrigado, professor David Rodrigues. É sempre um gosto ouvi-lo, porque nos traz coisas sobre as quais pensamos para transformar aquilo em que pensamos e para agirmos. A parte final é a que mais me preocupa, é como é que se age, não é assim? Ora bem, só um pequeno contexto muito rápido, porque sei que estamos com muito tempo. Eu sou do tempo, como disse a professora David Rodrigues, em que estive numa escola sem coeducação, não sabia o que isso era, ainda hoje me custa a escola com rapazes lá dentro, num regime que nem sabia o que era ser sexista, racista, que até proibia os partidos democratas cristãos, de um grupo social que nunca pensou que alguém entrasse no ensino superior e que o ensino superior tinha médias de entrada muito superiores a tudo o resto, e havia inclusão de cegas, raparigas cegas, porque tinha uma máquina de escrever que era adequada, e era esta a inclusão de raparigas cegas. Portanto, foi a primeira questão que eu ouvi falar depois do 25 de Abril. Isto tudo vai se transformando nos vários níveis de ensino, mas como? O problema, eu acho que aqui não é tanto uma pergunta, mas mais uma reflexão e uma pergunta no final, que é o nosso problema é termos tido nos últimos 47 anos todos estes desafios, todos ao mesmo tempo, em áreas muito diferentes e que nos impuseram como um todo e para os quais nós não estávamos preparados de forma alguma. Por exemplo, nós vamos chegando, e a inclusão também é isso, vamos ver chegar ao ensino superior nos últimos anos, e concretamente nos politécnicos isso aconteceu muito bem, que é chegar diversos grupos e classes sociais de diversas regiões do país, porque só havia 3 universidades. Portanto, agora, depois de 86, temos estas coisas todas. Com universidades senhoras do seu ensino superior, tínhamos em 1985% analfabetos, com uma escola obrigatória só de 4 anos até 1964,
só desde 2009 o 12º ano com escolaridade obrigatória, em que se privilegiava uma soft skill, que era a memória, se considerarmos soft skill, que nunca me explicaram, por exemplo... Isso é hard skill, a memória é mesmo hard. Estou a brincar. De todos os reis e os cognomes, e não tinha que saber os presidentes da República, que eram muito menos, eu nunca consegui perceber isto, não é assim? Por outro lado, nós hoje temos licenciaturas em que, por exemplo, em disciplinas da opção, eu chego a ter 90% de estudantes que me dizem, em 20, que me dizem, eu não gosto de ler, que leem coisas que eu nem sei que existem. Por exemplo, nos CETESPs há estudantes que me dizem que são viciados em videojogos, com síndrome de Asperger, etc. E isto é tudo muito complicado para fazer ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que a questão da inclusão é, não sei, e é esta a pergunta com que termino, é assim, a inclusão é uma destas múltiplas tarefas e destas múltiplas questões que nos colocam, mas se eu não defender a questão de uma democracia, da inclusão da democracia, estas questões todas, como é que nós não podemos todos fazer tudo ao mesmo tempo? E, portanto, como dizia há bocado a Aldina, pode haver pessoas que estejam muito interessadas neste tema, outras não tanto, mas se calhar, encontrando vários nichos de várias pessoas que se encontram com este problema, podermos ir pensando nele. O PS tem feito isso, tem uma série de estatutos para este tipo de estudantes, tem uma série de questões, porque é uma das preocupações que me parece ter existido no Politécnico ao longo destes últimos anos, mas não podemos estar todos a fazer tudo. Esta questão da colaboração, da inter-relação entre nós, dos vários cursos e das várias áreas, se calhar é o mais necessário, que é para pensarmos depois como é que todos podemos não estar todos a apagar o mesmo fogo ou apagar vários fogos ao mesmo tempo todos. Muito obrigada. Ana, obrigada. Eu passava... Sim, professor David, eu penso que... Fazemos a segunda e assim eu respondo depois para seguirmos as 7 horas, não é isso? Exatamente. E depois ainda temos só mais uma pessoa que pediu para intervir, mas que não consegue levantar a mão. Eu depois passo a palavra, é a Ana Cristina Espadinha. Professora Ana Matos. Muito boa tarde. Eu sou docente na Escola Superior de Tecnologia e integro também o grupo que está agora a definir, o grupo de trabalho que está a definir as políticas de inclusão, e há uma questão à qual eu gostaria de voltar, porque me parece uma questão muito importante. Foi uma questão que foi colocada pela professora Luísa Carvalho. Eu sei que disse depois, Luísa, nós debatemos isso, mas quando debaterem eu já não estarei, e acho que é uma questão determinante. Quer para mim, quer penso que também é muito determinante para os colegas do ensino superior em geral, e acho que eu gostava mesmo também de participar ou ouvir essa resposta. A professora Luísa Carvalho colocou uma questão, referiu um caso de uma aluna e colocou a questão sobre avaliar um aluno, se o avaliava de acordo com ele próprio, ou seja, de acordo com aquilo que ele atingiu relativamente ao seu máximo, ou se o avaliava de acordo com as competências, digamos, com as quais eu agora não consigo repetir textualmente. O curso foi planeado, foi pensado a pensar, digamos, num aluno mais normalizado. Eu acho que esta questão é bastante importante, embora gostava de referir também, ainda em complemento à minha pergunta, sei que há perfis diferentes, depois a pessoa pode ir trabalhar em diferentes perfis, mas a verdade é que também há um diploma que é concedido, que penso eu, garanto que um leque de competências que são referidas como sendo adquiridas quando se conclui um determinado curso, que essas competências foram conferidas. E, portanto, há, digamos, um aval a quem depois vai pretender contratar alguém, de que esse alguém tem um certo número de competências, e penso que quem vai a ler esse diploma não vai pensar, ou quem interpreta o diploma que existe, não vai pensar, não, este diploma corresponde àquilo que é o máximo que esta pessoa consegue dar, e não corresponde a uma certa referência padrão. E, portanto, eu para já acho que uma questão destas, eu creio que depois referiu esta questão, não sei se interpretei bem, como sendo uma avaliação criterial ou uma avaliação normativa. Pois, senhora, muito bem. O que eu acho é também que uma coisa destas não deveria ficar, e não poderia, na minha opinião, ficar ao critério do professor, ou seja, um professor seguir uma avaliação criterial, outro seguir uma avaliação normativa. E nem sei se isto deveria ficar apenas à decisão de uma instituição, pronto, mas de qualquer maneira neste momento é a discussão que temos, e acho que esta questão é extremamente importante, porque acho que é uma preocupação, e isto
tem a ver, na minha opinião, com o cerne da questão, e também pela maneira como muitas pessoas olham depois para esta problemática. E, sinceramente, eu peço desculpa de voltar a esta questão, mas acho-a determinante. Até porque eu tenho um aluno, por exemplo, que eu verifiquei, ele chegou do ensino profissional, teoricamente ele tem a disciplina de base para a unidade curricular que eu estou a assegurar. Na prática, seguramente foi feita uma avaliação muito, muito criterial, porque o aluno é completamente, pronto, não tem, e depois, de facto, eu tenho algumas dúvidas sobre esse tipo de inclusão, não é? Porque depois o aluno, depois de continuar, e agora? Ana, obrigada. Muito obrigado. Eu preciso que me deem 30 segundos, que eu tenho que ir abrir a porta à minha filha que não tem chave, que está a tocar na porta. 30 segundos. Muito bem. Muito obrigado. Podemos continuar. Professora, a palavra é sua. Não tínhamos mais uma colega? Temos a Ana Cristina Espadinha, que está agora, que não consegue. Ana, tem que levantar, por favor, tem que colocar o som, por favor. Sim. Olá. A Ana, não, se não se importa, identifica só porque é externa. Sim. O meu nome é Cristina Espadinha e a minha intervenção vem neste sentido. Eu fui aluna do professor David e vizinha, e portanto tenho aqui uma relação também, e herdei a disciplina de inclusão, portanto tenho aqui uma relação muito forte com a inclusão e no ensino superior. Isto porque eu faço parte da rede NE da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa, na fusão, percebeu que tínhamos muitas formas diferentes de lidar com os nossos alunos e decidimos criar uma rede, né? E dentro da própria Universidade de Lisboa temos diferentes formas de apoiar. Há diferentes tipos de gabinetes. Por exemplo, na Faculdade de Universidade Humana não há um gabinete, há uma pessoa, aliás, somos duas pessoas, sou eu e a professora Ana Rodrigues, que acolhemos os nossos estudantes e que perguntamos exatamente o que é que eles precisam. E o apoio é dado em função disso. Mas a Faculdade de Universidade Humana, como também se calhar alguns de vocês sabem, tem uma vantagem. É quando me chega, por exemplo, alguém com uma perturbação, uma PHDA, eu falo professora Ana Rodrigues, que é uma das pessoas que a nível nacional mais sabe do assunto. E, portanto, temos um recurso muito, muito forte na nossa faculdade. Mas esse recurso também serve para a nossa universidade. Exatamente por isso é que nós trabalhamos em rede. Para além disso, eu queria também dar aqui o aporte que, a nível nacional, existe o CAEDS, eu deixei aqui o link, que tem vários serviços e que eu acho que vocês devem contactar, falar com as pessoas responsáveis, para perceber, dentro dos diferentes modelos, qual é que é o modelo que mais vos faz sentido com os vossos recursos, com os vossos professores, com o vosso tipo de alunos. Porque os apoios, isso foi uma das coisas que eu percebi quando fiz investigação na área, os apoios mais sucesso são aqueles que fazem as redes informais que se vão criando e, portanto, a institucionalização das redes informais acho que é aquilo que vai dar mais sucesso. E, portanto, convido-vos, se calhar, a entrar em contato com o CAEDS, com os diferentes serviços, para vocês perceberem o que é que existe, que tipo de coisas existem, e, se calhar, a partir daí conseguem vocês criar o vosso modelo mais se adequa às vossas necessidades. Era só isto que eu queria fazer e dar uma palavrinha também. Um bom dia ao professor David, que é sempre um prazer ouvi-lo. Ana, muito obrigada. Eu deixei aí uma mensagem para si, privada. Se me puder deixar o seu contacto, acho que poderia ser importante para nós. Está bem? Se puder ser em privado, eu depois contacto. Muito obrigada. Professor David. Bom, estamos mesmo em cima da hora e eu vou tentar ser rápido. Em relação à colega Ana Pessoa, um dos problemas que nós temos é que nós não podemos parar para fazer a inclusão. Não podemos parar, porque a inclusão está, quando nós pensamos que estamos a fazer tudo ao mesmo tempo, pois claro que estamos. Nós estamos a fazer tudo ao mesmo tempo em tudo.
Isto é, nós não temos possibilidade de dizer assim, bom, agora vamos parar isto, vamos preparar a inclusão. Eu achei muito interessante quando as pessoas diziam, olha, nós não estamos preparados para a inclusão, então começamos a inclusão só qualquer dia. Nós não podemos dizer isto, não podemos dizer que a inclusão começa qualquer dia. E agora, claro que nós temos que ser multitask, não é? Temos que ser todos, temos que estar a trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo, mas a inclusão é sem dúvida uma competência transversal. A Ana falou na inclusão como uma tarefa, não é? E a inclusão não é uma tarefa, é um valor transversal que nós temos, é um valor transversal, que obviamente se pode depois concretizar em tarefas, mas basicamente a inclusão é um valor transversal. E, de certa maneira, todos temos que estar interessados na inclusão. Quando diz, pessoas que estão interessadas, outras que não estão, nós temos que estar todos interessados em sabe que eu até utilizei, durante este tempo, a metáfora da pandemia, não é? É como dizer assim, isto da pandemia também é uma maneira de dizer. Há umas pessoas que estão interessadas na pandemia e há outras que não estão interessadas na pandemia. E o que nós aprendemos com a pandemia é que nós temos que estar todos interessados, senão a coisa corre mal. Nós temos que estar todos interessados. E na inclusão, a inclusão, de certa maneira, é como se fosse uma pandemia. Nós temos que estar todos interessados na inclusão. Porque se houver pessoas interessadas e outras não interessadas, certamente as não interessadas vão anular o nosso trabalho. A Ana falou também de que o PS tem feito coisas, mas não tem sido o PS, tem sido o PS, o PSD, toda a gente ao longo deste tempo tem feito a inclusão progressiva e só assim é que é possível nós termos atingido este número, ter 98% ou 99% de crianças com condições de deficiência que estão nas escolas regulares e estamos hoje a falar do maior número. A Ana Cristina Espadinha falou de detalhes. O que nós sabemos hoje é que nunca tivemos tantos estudantes no ensino superior como temos agora. Isto é fruto, obviamente, deste caminho que nós temos feito. A Ana Matos colocou a questão de como é que nós avaliamos um estudante com deficiência. E quando eu falei de criterial e normativo, é verdade, quer dizer, quando nós falamos de uma avaliação criterial, queríamos dizer que nós comparamos a pessoa, o desempenho atual da pessoa, com o desempenho anterior da pessoa. Dizer, olha, pronto, ele ainda está muito abaixo, mas está muito melhor, não é? Aquela questão, ou ele está muito acima, mas está muito pior, qualquer coisa. Portanto, a avaliação criterial tem sempre esta comparação entre um desempenho anterior e um desempenho atual. E a avaliação normativa é aquela, obviamente, que compara a pessoa com um determinado perfil, com uma norma, com o que nós podemos dizer um referencial, com um referencial que se torna essa norma. E eu penso que a avaliação das pessoas que têm maiores dificuldades, que não são sempre as pessoas com deficiência, há pessoas que não têm condições de deficiência e que têm dificuldades, às vezes, bem maiores que as pessoas com deficiência. Mas eu penso que esta avaliação tem que ser uma avaliação, ao fim e ao cabo, com um pé num sítio e um pé no outro. Porque temos que ter uma avaliação criterial, no sentido de valorizar aquilo que as pessoas vão adquirindo, mas temos também, muitas vezes, que saber de que maneira é que o que a pessoa adquiriu a coloca num determinado patamar de competência ou noutro patamar de competência. A Ana falou da importância do diploma. Claro, sem dúvida que o diploma tem um significado social, não é? Quando eu digo este tipo é engenheiro. Engenheiro, quer dizer, significa que ele sabe fazer algumas coisas, não é? Que outras pessoas não sabem fazer. E essa questão do diploma é importante. Mas eu gostava também, outra vez, de reforçar que dentro do mesmo diploma há pessoas que fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, nós tivemos primeiros ministros que eram engenheiros, tivemos primeiros ministros que eram economistas, tivemos primeiros ministros que eram licenciados em Direito e, se calhar, nenhum deles teve na sua formação uma disciplina que se chamava Primeiro-Ministro. Não é? E são pessoas que se transformaram, que se transmutaram ao longo do seu percurso. E eu acho que também muitas vezes temos que ajudar para perceber esta evolução que as pessoas podem fazer dentro do seu percurso. E, obviamente, mais uma vez, esta avaliação, e estou de acordo com o que a Ana disse, que é muito importante, tem que ser uma avaliação que não é exclusiva, que não fica nas costas do professor, mas é uma avaliação, este conceito do que é o que o aluno sabe, o que é que ele não sabe e para que é que sabe, é uma questão da escola, é uma questão do grupo de professores. O professor não devia, entre aspas, ser autorizado a ter esta autonomia.
a dizer eu faço assim, mas pensar como é que toda a escola, como é que o conjunto de pessoas responde a estas situações. A Ana Cristina Espadinha, obviamente, é uma especialista deste campo e uma grande gosto em voltar a ver-te. E, obviamente, o que a Ana Espadinha contribuiu e que eu acho que é muito importante é que não existe só uma maneira de matar moscas. Há muitas maneiras de matar moscas. E nós temos, quando olhamos para a diversidade das nossas universidades e dos nossos politécnicos, nós vemos muitos modelos. Nós vemos modelos de tutorias, nós vemos situações de inclusão que são asseguradas pelas associações de estudantes, nós vemos questões que têm a ver com a mentoria, vemos questões de escolas que contrataram pessoas externas. Há muitos modelos. Agora, eu volto a dizer, o que é que torna estes modelos melhores ou piores? Na minha perspectiva, e para começo de conversa, porque depois lá mais adiante podemos ver como é que isto são avaliados, mas para começo de conversa, o que torna estes modelos melhores ou piores é eles responderem às necessidades que são identificadas na instituição. E não vale a pena estar a importar nem a fazer modelos porque são muito bonitos e porque vieram da Finlândia ou porque vieram da Cochinchina. Não vale a pena. Nós temos que saber outra vez quais são as necessidades. Perguntar aos alunos, perguntar aos professores. Lembro-me sempre que o Frei Bento Domingos, que é um homem que escreve no Público, um dia dizia a brincar na parede, dizia: Deus é a resposta. E o Frei Bento Domingos, que é um homem católico, dizia: sim, Deus é a resposta, mas qual é a pergunta? E é isso que nós temos que perguntar quando tratamos da inclusão no ensino superior. Nós temos um conjunto de respostas, mas temos que nos assegurar qual é a pergunta. Temos que pensar o que é que os nossos alunos querem, o que é que os nossos professores precisam, o que é que as famílias esperam de nós. E então vamos construir, com a inteligência total que temos, com os apoios que nós podemos ter, vamos construir uma resposta o mais possível competente. Professor, muito obrigada. Vamos dar por concluído estas 2 horas de conversa. Foram 2 horas de excelente reflexão, que levamos daqui muitas dicas. Portanto, agradecer-lhe imenso esta disponibilidade. Agradecer a todos e a todas que estiveram connosco e esperar que tenha saído daqui alguma reflexão que nos ajude a ser melhores professores e a responder melhor àqueles que nos procuram e àqueles que trabalham connosco. Obrigada a todos. Excelente. Uma boa tarde. Muito boa tarde a todos e, em vez de dizer agora boa saúde, vamos dizer boa inclusão, está bem? Prazer em vê-los. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Eu não consigo enviar contactos por mensagem privada, portanto eu deixei o meu mail. Mas eu, a partir do mail, enviem que eu depois posso mandar o telefone e a gente falar um bocadinho, está bem? Tá, Ana, obrigada, muitíssimo obrigada. Boa tarde. Fátima, não sei se está a falar connosco, mas não ouvimos.